Olá a todos. Vamos abordar as implicações éticas do software para o desenvolvimento global e ajuda humanitária. Para isso é importante referir que o desenvolvimento de software de forma ética é crucial para a prosperidade global e ajuda humanitária, pois a tecnologia tem um papel cada vez mais importante nestes esforços, permitindo a comunicação, rastreio e entrega de ajuda às populações mais necessitadas. No entanto, a implementação de software para o desenvolvimento global e ajuda humanitária apresenta conflitos éticos, como o risco de uso por indivíduos mal intencionados, preocupações com a privacidade dos utilizadores e o aumento do fosso digital entre diferentes comunidades. Assim, é fundamental desenvolver software que siga padrões e princípios éticos na sua concepção, desenvolvimento, implementação e validação. Desta forma, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a prosperidade global e ajuda humanitária. O uso de software na distribuição de ajuda humanitária e desenvolvimento global pode trazer benefícios. É o caso da otimização da gestão de cadeias de abastecimento com o recurso à utilização de inteligência artificial. Tornar a ajuda mais transparente e eficiente, eliminando a subjetividade da decisão humana e reduzindo o risco de discriminação. Aumentar a eficácia da distribuição, melhorar a comunicação e coordenação entre organizações humanitárias, governos e outras partes interessadas, sendo que, na angariação de fundos, o software pode ajudar a alcançar um público maior e gerir e monitorizar as doações. Além disso, o uso de plataformas online crowdfunding pode ajudar a sensibilizar e disseminar a necessidade de ajudar regiões alvo de crises humanitárias. Apesar dos inúmeros benefícios, o software também tem o potencial para causar situações indesejadas. Por exemplo, recentemente o Departamento de Imigração do Reino Unido viu-se forçado a fazer alterações ao algoritmo usado para admitir a entrada de imigrantes. Isto porque descobriu-se que a nacionalidade era um parâmetro usado para condicionar a entrada dos mesmos. De forma a evitar este e qualquer outro cenário de discriminação, apresentamos uma possível solução: incluir e trabalhar com pessoas de diferentes origens e experiências a quanto do desenvolvimento do software, de forma a ajudar a identificar e prevenir possíveis cenários de discriminação. Com isto, levanta-se a seguinte questão ética: será aceitável desenvolver software para ajuda humanitária, sendo que este pode promover a discriminação? Vou agora, aos olhos das diferentes correntes éticas, responder a esta pergunta. Numa perspectiva kantiana, a resposta é não. Promover o preconceito representa uma clara violação do princípio de que todas as pessoas merecem igual respeito. Por outro lado, se o objetivo for priorizar a eficiência da ajuda, de forma a maximizar o bem-estar geral, o utilitarismo defende esta ação como aceitável, mesmo que minorias possam ser esquecidas. Por fim, se as entidades responsáveis colaborarem com as comunidades afetadas, estabelecendo regras e fazendo cedências, a teoria do contrato social também defende esta ação como aceitável. O acesso desigual às tecnologias pode se tornar também uma barreira ao desenvolvimento de um dado software, já que nem todos irão poder desfrutar deste de igual forma. Este problema, também conhecido como fosso digital, encontra-se espalhado um pouco por todo o mundo e pode derivar de diferentes situações. Este fenómeno verificou-se, por exemplo, na Ásia Central durante o surto de Covid-19. O facto de, nesta região, o acesso à internet ser limitado e dispendioso leva a que cerca de metade da população não se encontre conectada digitalmente, o que limitou de forma considerável o acesso à educação e à assistência médica durante a pandemia. Existem, no entanto, algumas ações que podem ajudar a mitigar o fosso digital, sendo uma delas, por exemplo, estabelecer parcerias e colaborações com organizações locais, governos e comunidades, para que se compreendam melhor as necessidades e desafios locais e assim poder criar soluções mais relevantes e adequadas a essas mesmas regiões. O problema do acesso desigual às tecnologias também pode suscitar algumas questões éticas, tais como: será aceitável promover o desenvolvimento de software que implica a aquisição de maior poder computacional, sabendo que muitos não têm condições para tal? Vendo numa perspectiva kantiana, a resposta seria não, já que estaríamos a priorizar o desenvolvimento desse software apenas para o mercado dos países mais ricos e desenvolvidos ou para quem pode adquirir o hardware mais avançado, excluindo assim quem não tem as mesmas condições. No ponto de vista do utilitarismo, poderia ser ou não aceitável, dependendo da quantidade de pessoas que poderiam beneficiar desse software. Isto é, se argumentarmos que o software em questão proporciona um maior bem-estar coletivo nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento, podemos concluir que é aceitável. Finalmente, usando a teoria do contrato social, podemos também argumentar que não seria aceitável, já que,
Partindo do pressuposto de que existe um pacto entre os usuários de software e a empresa, que leva a que os primeiros abdiquem de alguns dos seus direitos individuais em troca do bem comum e oportunidades iguais para todos, seria expectável que todos pudessem ter acesso aos mesmos recursos. O uso de software tem facilitado a angariação de fundos para causas humanitárias, uma vez que permite a criação de plataformas de crowdfunding, que possibilitam a contribuição de qualquer pessoa a uma causa. No entanto, o uso de software para este fim também tem o potencial para causar situações indesejáveis como a fraude. Por exemplo, durante 2014 a 2016, a Cruz Vermelha desviou cerca de 5 milhões de dólares destinados ao combate ao surto de ébola. Em 2016, a Oxfam desviou fundos destinados a ajudar vítimas do terremoto de Haiti para uso próprio. Causas como estas levam-nos a questionar se o uso de software para a angariação de fundos é eticamente aceitável, uma vez que este pode facilmente promover a fraude. Na perspectiva kantiana, a resposta é não, pois o desvio de fundos e financiamento de conflitos armados violam a dignidade humana, causando danos às pessoas e às comunidades. Do ponto de vista utilitarista, isto é aceitável, já que pode resultar no benefício geral dos membros envolvidos, enquanto que, segundo a teoria do contrato social, o uso destas plataformas é antiético, uma vez que colocaria em risco a segurança e bem-estar da sociedade como um todo. Outro risco, que também está presente no uso de software, é a violação da privacidade de dados. Um exemplo notório é o caso Facebook Cambridge Analytica, que abalou a reputação do Facebook. Nesse caso, houve uma grave violação da privacidade de dados pessoais de milhões de utilizadores do Facebook, que a Cambridge Analytica usou para criar perfis psicográficos de eleitores e influenciá-los com anúncios políticos. De forma a prevenir e a reduzir o risco de ocorrerem estas situações, podemos recorrer ao uso de técnicas como a privacidade diferencial e outras como K-Anonymity, para proteger a privacidade de indivíduos cujos dados estão a ser recolhidos e usados. Posto isto, levanta-se a seguinte questão ética. Será que eu devo abdicar de uma certa privacidade de dados de forma a que o meu software consiga uma distribuição de recursos mais eficiente, eficaz e correta? De acordo com uma perspectiva kantiana, não, pois a violação da privacidade de dados é considerada moralmente errada. De acordo com uma perspectiva utilitarista, sim, desde que a felicidade geral seja maximizada, mesmo que possa causar alguns danos essa perda de privacidade de dados. De acordo com a perspectiva da teoria do contrato social, não, pois o software deve ter em conta a proteção e a privacidade de dados dos indivíduos para a manutenção de uma sociedade justa e harmoniosa, logo não se pode abdicar desse direito. Por fim, conclui-se que o software pode ajudar bastante o desenvolvimento global e a ajuda humanitária, mas ao mesmo tempo também é necessário ter em conta os riscos para os tentar mitigar e arranjar possíveis soluções e as suas implicações éticas. A perspectiva ética, que na nossa opinião traz maiores benefícios nesta situação, é o utilitarismo, pois é que permite aumentar mais a eficácia e a eficiência do software, contribuindo assim para a maximização da felicidade geral, permitindo uma melhor gestão de fundos para o desenvolvimento global e o aumento do número de pessoas a serem ajudadas e vidas salvas pela ajuda humanitária, mesmo que possa ter alguns problemas que esperamos que possam ser mitigados com o recurso às soluções que apresentamos durante o trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção.